Olá, amigos e irmãos, estamos aqui para a sequência do nosso curso do Egito a Canaã. É um caminho de libertação e de cura. Tudo isso foi baseado justamente no livro de Êxodos, caminhando conosco a cada passo. Chegamos agora a um momento que nós podemos refletir sobre o que é realmente nós estarmos caminhando para a grande cura e a grande vitória. Há algo muito importante que nós devemos notar: é o seguinte: o povo hebreu saiu para caminhar no deserto e muitos ficaram parados no tempo, outros reclamaram e murmuraram. Nós já vimos tantas coisas a respeito disso na Santa Palavra. Mas hoje nós queremos refletir no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 9, 59 a 62, onde a gente observa algo muito importante. Veja bem o que diz o Evangelho. Lucas 9, 59 a 62. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. E a outro disse: segue-me. E a pessoa disse: vou se seguir, Senhor, mas primeiro deixa-me despedidos da minha casa. E Jesus então replicou: ninguém que tem posto a mão no arado olha para trás está apto para seguir-me. Temos aqui então um chamado de Jesus, em primeira coisa, para que a gente aprenda na nossa vida também. Um chamado de Jesus para duas pessoas diferentes, mas que lhe responderam de uma forma não negativa, mas arrumando alguma desculpas primeiro para depois seguir Jesus. Ora, enquanto Jesus esperava que cada um deles dessas desculpas tivesse um comprometimento, ele tinha pressa de anunciar o seu reino, e o chamado de Deus para cada um de nós, seja que área for, ele é objetivo e imediato. A primeira pessoa que nós vimos queria sepultar o pai, e a segunda queria se despedir das pessoas de casa. Mas Jesus deixou claro que depois de terem se envolvido com ele, essas pessoas não tinham outra opção. A primeira opção era não olhar para trás. Se ficasse olhando para trás, para o passado, para suas preocupações e obrigações, com certeza essas pessoas não estavam aptos a seguir Jesus. Tinham outros valores. É isso que, na verdade, Jesus está dizendo aqui. Quem põe a mão no arado e olha para trás, fica sem meta, não foca o objetivo, porque não está focado naquilo que deseja. Ora, nós notamos no Antigo Testamento várias situações que nos fazem refletir sobre essa caminhada. Quando o Senhor tirou Ló, lá no Antigo Testamento, sua família de Sodoma, advertiu a eles claramente que não olhassem para trás. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-me a tua vida, não olhes para trás, nem pares em cada campina, foge para o monte para que não pereça. Em Gênesis capítulo 19, versículo 17. Nós temos então uma figura aqui. Sodoma e Gomorra figuram nesse mundo perdido, devasso, que foi julgado por Deus. Mas o livramento de Jó e sua família ficaram também a nossa salvação, o livramento do juízo da condenação eterna. Amados e amadas, queremos então olhar agora para essa situação que estava lá no deserto. Muitas pessoas pararam no meio do caminho, olhavam para trás, sentiram saudade da cebola, do alho, do Egito. Começaram a sentir saudade até de seus entes queridos que tinham morrido, porque eles diziam da seguinte maneira: aqui não teremos túmulo, pelo menos no Egito nós tínhamos aonde ser enterrado. Ora, aquela pessoa, eu e você, que ficamos parado no tempo, nós não vamos nem à vida velha e nem à vida nova.
Você deve lembrar de Apocalipse também que diz: não somos nem frio e nem quente, somos mornos e podemos causar uma ânsia de vômito em Deus. Amados, então nós notamos aqui que a nossa vida cristã, nossa vida de homem e mulher criada à imagem e semelhança de Deus, não nascemos para ficar parados e presos no deserto, nas concepções antigas, nas coisas antigas que prejudicam e podem prejudicar muito mais a nossa vida. Ora, quando nós vamos então em Gálatas capítulo 5, no Novo Testamento, nós encontramos que um dia alguma coisa nos prendeu na vida. Alguma coisa nos prendeu. Nos colocou mesmo de joelho no deserto da nossa caminhada. E ainda é um perigo para nós. Paulo, quando adverte aos Gálatas, ele diz: para a liberdade que foi Cristo que libertou. Foi para a liberdade que Jesus morreu na cruz por nós. Permaneceis firmes e não se submetais de novo ao jugo da escravidão, que é o ficar parado e querer olhar para o passado, que era muito melhor do que o que estamos vivendo no presente. Então, o que nós estamos notando que o apóstolo Paulo revela para nós? Que o mesmo jugo da escravidão, percebe aqui, que nos oprimiu um dia lá atrás no nosso passado, tentará pesar sobre as nossas vidas, nossos ombros de novo, novamente. Precisamos entender que o fascínio do mundo, das coisas fáceis, pecados que já nos acorrentaram tanto, ainda são um perigo para nós, mesmo depois da nossa conversão. Se não quebrarmos os vínculos com o passado, nós vamos perceber que estamos presos de novo. Assim foi com Ló, com a mulher de Ló, sua vida foi roubada, tornando ela uma estátua de sal, como a gente vê lá no Antigo Testamento. Nós podemos também perder a vida em Deus pelo fato de olharmos e cobiçarmos as coisas do passado. É por isso que o nosso primeiro passo deve ser sempre o arrependimento do que nós fizemos. Propósito de não cometer mais os mesmos erros. Ora, então, sem um profundo arrependimento, sem uma dor do pecado, e cada cristão, eu e você, podemos ter saudade daquilo que deixamos e olharmos para trás. Na verdade, aquele povo no deserto voltavam para o Egito em pensamento. Podemos passar o dia inteiro querendo voltar à situação antiga. Existem dois tipos de desvio na nossa vida. Aquele tipo de desvio que vira as costas para Jesus, vira as costas para a igreja e se volta para o mundo. Nós olhamos também para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que Damas não me abandonou, Paulo diz, tendo amado o mundo presente e foi para Tessalônica. Abandonou o mundo presente, ele amou o mundo presente e abandonou a sua caminhada. Aqui, aliás, ele amou o mundo presente, as coisas de novidades, voltou realmente à escravidão do pecado. Também há aquele tipo de desvio que está só no nosso coração, ele não tem atitude física. Embora continue fisicamente no caminho, nós estamos com o coração no Egito, nas coisas antigas que me agradavam. E também há aquele tipo de, como nós vamos muitas vezes aí em tanta palavra, foi o que Estevão se referiu na sua mensagem quando mencionou a geração que saiu do Egito e rejeitou o ministério de Moisés. Nós notamos que ele disse: é esse Moisés que esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Aqueles desviaram também da graça de Deus. Ora, se nós notamos na Sagrada Escritura que nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram em seu coração os desígnios do pai, voltavam e queriam voltar para o Egito, dizendo até Araão: faz para nós um Deus que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele, já que ele tinha ido no monte
para encontrar-se com Deus e estava demorando. Então naquele dia fizeram um bezerro, oferecendo sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos, e nós lemos isso em Atos 7, versículo 38. No seu coração eles voltaram ao Egito. Vou repetir. No seu coração eles voltaram ao Egito. Quantos de nós não estamos dentro do coração querendo voltar à vida antiga, aos prazeres do mundo, aos prazeres presentes? Revela uma atitude aqui que no seu coração quiseram voltar ao Egito, um olhar para trás e desejar aquilo, tudo que foi deixado para trás, que pode até nos ter dado prazer, mas que foi deixado para trás. Quando nós lemos lá em Êxodo, nós vamos notar que toda murmuração e reclamação daqueles homens e mulheres, eles não voltaram literalmente para o Egito. Da mesma forma como muitos cristãos não chegam a abandonar a igreja, mas no seu íntimo viviam lá sem se desligar das práticas, fantasias desse mundo. O corpo estava presente, o coração não, o centro de sua vida não. Então vejamos o que diz a Sagrada Escritura sobre os que precediam. Está em Números capítulo 11, versículo 4 e 6. E a população que estava no meio do povo de Israel foi atacada por um desejo desordenado. E mesmo os israelitas começaram a gemer: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, os alhos, as cebolas. Agora nossa alma está seca, não há mais nada e só vemos maná diante de nossos olhos. Palavra do Senhor. Olha a reclamação e olhar para trás. Até o gosto na boca da comida que comiam. Querem carne, porque lá tinham. Querem pepinos, melões, querem peixes. O olhar estava todinho, o coração sentindo até gosto daquilo que eles tinham. E não observavam a grande liberdade que, mesmo não tendo isso, estavam caminhando para uma grande terra de liberdade. Nós, muitas vezes, caímos na cilada que não nos lembramos dos pecados que nós éramos escravos, que sofrimos, que era um tempo difícil e de muita perseguição. Esse tipo de pessoa consegue ter saudade apenas do que achavam que era bom para si mesmo. Essa atitude interior, essa saudade que foi deixada, é olhar para trás. Valorizamos muito mais o que tínhamos, o que nós temos e estamos buscando. O nosso coração está voltado muitas vezes para o passado, para as coisas boas. Que prazer, como era gostoso. E não vivemos a graça, a doçura, a vitória do hoje em nossa vida. É por isso então, meu irmão, minha irmã, que a experiência de uma vida convertida não deve ser meia boca, não deve ser banal. A pessoa tem que saber valorizar aquilo que está abraçando e saber rejeitar para sempre o que ela está abandonando. Passou o que era velho e tudo agora se fez novo. Passou o que era velho e tudo agora se faz novo. Jesus instituiu a ceia da aliança com o propósito de nos manter, eu, você, toda a humanidade, conscientes da sua morte e da sua redenção. Perceber aqui então que devemos alimentar a gratidão e o compromisso através da lembrança do que Jesus fez por nós. Esquecer do que éramos e do que Jesus Cristo fez por nós. Não é possível. Então, se nós queremos esquecer do que nós éramos, pecadores, e esquecer do que Jesus fez por nós, é uma grande ingratidão de cada ser humano. Pedro se refere a uma negativa daquele que esquecer a purificação dos pecados, porque quem não tiver essas coisas é míope, cego, esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Podemos confirmar isso em 2 Pedro, capítulo 9. Ora, amados, olhando para tudo isso, nós sabemos que então, o que nós estamos falando? Que nós temos que sair do Egito, do nosso coração.
Não olhar para trás do que deixamos, que talvez tenha sido bom, mas agora não é mais. Nós estamos numa vida nova. Nós estamos agora num prazer espiritual e numa vitória que o Senhor nos dará. Nós devemos se acautelar, prevenir, vigiar, ter responsabilidade. Ao falar assim, o Senhor diz a cada um de nós todos os dias, é só tivermos ouvidos da alma atentos para ouvi-lo. Onde o Senhor nos mostra que a queda é uma possibilidade diária para cada um de nós. Nós é que temos que lutar. Amados, para encerrar essa aula, eu acredito em nosso coração deve firmar um compromisso formal em Cristo e não deixar Jesus jamais. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é vida, Ele é liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então vamos caminhar para encontrá-lo todos os dias. Mateus 28, 18. Se Deus prometeu não nos abandonar, por que nós não deveríamos então fazer o mesmo, não abandoná-lo nunca? Pense nisso. Vamos mirar, olhar para o futuro sem se deixar dominar ou seduzir pelo que nos deixamos para trás. Que essa reflexão faça a gente perceber que olhar para trás, sentindo o prazer do que nós tínhamos, sem perceber, agradecer, mirar, focar as graças que Deus tem dado nessa mudança de nossa vida, somos ingratos e podemos nos perder, porque nós não vamos para lugar nenhum, nem voltamos ao passado e impedimos nós mesmos, nesse deserto interior, a ficar parados nessa vida. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê essa graça de caminharmos valentamente para podermos realmente mirar o futuro para uma terra prometida dentro de nós mesmos, onde haverá de jorrar leite, mel, felicidade e alegria. É só queremos e nos esforçarmos para encontrar. Deus abençoe você, seu trabalho, sua missão, seu ministério. Fiquem com Deus.